Olá, olá, tudo bem com você? Seguinte, eu sou Marcel Alonso, você não conhece, não sei se você acompanha o canal ou não, mas eu falo sobre tudo que envolve planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, SNOP, IBP, tudo que está relacionado a estas áreas, eu falo aqui para você. E é o seguinte, hoje vídeo de dica ou ensinamento, alguma coisa para você aprender e aplicar rápido. Então é um vídeo curto, um vídeo de 10 minutos, que você sai com alguma lição para você aplicar hoje mesmo, onde você está trabalhando, onde você está entregando consultoria. O objetivo é que você aprenda alguma coisa agora, imediatamente. E o ponto é o seguinte, tá? A previsão de demanda ela está matando o seu resultado e você nem percebe. Esse é o título do vídeo. E planejamento de produção, eu sempre falo de PPCP, né? Planejamento, Programação e Controle de Produção. E claro que não é só produção, é materiais, é o processo de abastecimento também. Se você está aí trabalhando em alguma rede de lojas que tem um fluxo de abastecimento, tem um processo de abastecimento, é a mesma coisa, o mesmo assunto. O planejamento de demanda também está dentro desse tipo de operação, você também precisa de planejamento de demanda nesse tipo de operação, então envolve tudo. SNOP, IBP, todas essas áreas aí dependem de planejamento de demanda. E previsibilidade da demanda é um ponto extremamente crítico. Você está o tempo todo buscando ter previsibilidade para você tomar as decisões com antecedência e conseguir, consequentemente, entregar mais resultado, melhorar o seu resultado, trabalhar com menos estoque, menos ociosidade, enfim. É para isso que você tenta antecipar aí a demanda. Mas o ponto é que você já sabe, né, que estoque ou capacidade ociosa são as duas proteções aí que você usa contra a falta de previsibilidade. Você usa uma das duas proteções ou, em alguns casos, usa as duas proteções. Porque o seu cliente exige um prazo de entrega mais rápido, você não pode simplesmente esperar o pedido chegar para produzir o produto. Se você está numa operação que é make to order, né, então você espera, feito sob encomenda, você espera o pedido chegar para produzir o produto, mesmo nesse tipo de operação você faz estoque da matéria-prima ou você tem os equipamentos ociosos esperando aí para começar a produzir. Só que estes dois colchões, ou o estoque ou a ociosidade, isso está matando o resultado da sua empresa. Você já sabe, né? Eu vou falar dos dois casos, mas você já sabe que estoque custa dinheiro. Tá? E estoque parado custa mais ainda. Se não é um estoque que você montou ali com um pouco mais de consciência, isso vai custar muito dinheiro. E estoque parado é dinheiro parado com rentabilidade zerada. E além de ter rentabilidade zerada, você tem um outro problema, tá? Porque além de você estar perdendo dinheiro ou você está deixando de ganhar dinheiro com aquele estoque, você ainda tem o risco de avaria, de obsolescência daquele estoque. Então, se alguém derruba um pallet e você tem que descartar aquele pallet inteiro de produto acabado ou de matéria-prima, você jogou dinheiro no lixo. E eu já vi muita empresa fazendo isso, comprando errado, armazenando errado ou produzindo errado e tendo que descartar o estoque depois. Então, estoque custa dinheiro e você já sabe disso. Se você não administra isso direito, você está matando o resultado da sua empresa. Capacidade ociosa, que é o segundo colchão que eu falei, também custa dinheiro. Você investiu ali no equipamento, mas você não está usando toda a capacidade, você não está usando a capacidade máxima daquele equipamento, então é dinheiro parado com rentabilidade zerada. E você sabe, né, que qualquer aplicação que você pega sem nenhum risco, você consegue ter hoje, tá? Hoje, 1,1% ao mês, talvez 1,2%, sem nenhum risco. Então, se esse estoque está parado, ou se o equipamento que você comprou você não está usando, ele não está gerando mais do que 1%, mais do que 1,2% ao mês, você tem um problema seríssimo. Se estiver gerando a mesma coisa, a mesma rentabilidade, é ruim, porque você está correndo muito risco aí na sua operação e não está conseguindo uma rentabilidade melhor do que se esse dinheiro tivesse aplicado em outro lugar. Então, isso você já sabe. E mesmo sabendo disso, você continua fazendo a previsão de demanda do mesmo jeito e continua mantendo esse tipo de colchão. E aí eu venho com uma pergunta aqui, né? Mas eu consigo trabalhar sem esse tipo de colchão? E eu fiz o post escrito também, no post escrito eu fiz uma brincadeira, né? Eu falei nessa pergunta, eu consigo trabalhar sem esses colchões?
Eu brinquei e falei, aqui é para profissionais. Então, se você é um profissional da área, você vai começar a desenhar estratégias para trabalhar sem esse tipo de proteção. E é aqui que eu vou entrar, vou trazer um exemplo de estratégia que você pode usar, você pode aplicar no seu negócio. E já são 5 minutos aqui de vídeo, eu falei que eram 10 minutos, então acompanha até o final. Curte o vídeo aí, compartilha, divulga, se inscreve no canal, segue, se você não está seguindo ainda, segue, enfim. Faz o possível aí para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E vou dar o exemplo que eu me comprometi aqui. Então dá para trabalhar sem esse tipo de colchão? Claro que não sei a resposta, tá, para a sua operação. Na sua operação você precisa olhar com profundidade, entender se dá para trabalhar. E aí eu vou trazer um exemplo de planejamento de demanda, de um olhar sobre o planejamento de demanda que pode mudar muito o resultado e pode evitar esse tipo de colchão, tá? E qual é esse exemplo? Se você trabalha com produtos padronizados, então são produtos feitos para estoque, e você tem aí um portfólio com centenas, milhares. Você pode estar pensando, mas eu não trabalho nesse tipo de operação. Mas continua no vídeo, porque pode ser que você vá para esse tipo de operação. Então você tem que saber como funciona esse tipo de operação. Então permanece no vídeo até o final. Então você tem um portfólio aí com centenas ou milhares de produtos, centenas de clientes. E claro que se você tem centenas de clientes, milhares de produtos, você não consegue ir no detalhe de cada produto, de cada cliente, de tudo que está acontecendo. Então você tem que saber quais clientes movem a demanda de cada produto. Aqui já é um passo muito avançado no planejamento de demanda e pouquíssimas pessoas fazem isso. E aí eu vou entrar num detalhe aqui. Vamos supor que você pegue um item do seu portfólio de produto. Tá? Você pega um item e este item ele é comprado por 50 clientes, por exemplo. E aí eu vou dar mais um passo. Vamos supor que você esteja numa operação que é B2B, tá? Business to business. Você fornece para outras empresas. Então, o que você produz é matéria-prima para uma outra empresa. Então, você está numa operação B2B. E aí você tem um produto, tá? E 50 clientes compram esse produto. Com certeza, se você fizer uma abertura, pegar o histórico de entrada de pedido, histórico de venda destes 50 clientes, nesse produto você vai descobrir que 3 ou 4 clientes representam 90% do desvio de venda desse produto. E aí lembra lá do começo do vídeo que eu falei que a previsibilidade, tá, pode ajudar no seu resultado. Ou, eu comecei diferente, né? Eu falei que o planejamento de demanda está matando o seu resultado. E é o planejamento de demanda feito de forma errada. E aí aqui eu vou falar um jeito diferente para você fazer o planejamento de demanda. Então, você olhou esse item, ok? E esse item ele é comprado por 50 clientes. Você começou a olhar esses 50 clientes. Com certeza você vai encontrar 3 ou 4 clientes que representam 90% do desvio de demanda desse item. E você sabe que é o desvio de demanda que te faz colocar segurança aí de estoque, colocar segurança com ociosidade dos equipamentos, ou talvez colocar segurança nos materiais, no estoque. Então, você sabe que é isso que está fazendo você construir esse tipo de colchão e é esse tipo de colchão que está matando o seu resultado. Então você precisa entender esses desvios. E aí você identifica que tem 3 clientes que representam 90% do desvio. O que você precisa fazer? E aí aqui é um passo muito avançado no planejamento de demanda. Você precisa ir além da estatística, além dos números, além de olhar a média, além de ficar atrás de uma planilha. Você passa a mão no telefone ou você escreve um e-mail e fala com esse cliente. De preferência, você fala com quem está lá na ponta, com quem é responsável por definir a quantidade que vai ser comprada. Você não pode falar com o comprador desse cliente, porque o comprador não tem todas as informações na mão. Você tem que falar com quem está lá na ponta. Quem está lá na ponta, tomando a decisão de quanto colocar de pedido, essa pessoa sabe quanto tem de estoque, essa pessoa sabe o que vai ser produzido para consumir esse material, essa pessoa consegue tomar decisões de postergação ou antecipação de produção. Então, quando você pega essa informação da ponta, você pode influenciar no desvio de demanda. Ou seja, você pode
Por exemplo, falar para ele antecipar uma compra, para ele diluir aquela compra ao longo de 3 meses, ou para ele postergar uma compra porque ele tem mais estoque, e aí você consegue manter a sua produção estável, sem gerar um monte de confusão ou um monte de antecipação de estoque sem necessidade. Então, pensa o seguinte, dá mais este passo no seu planejamento de demanda, dá mais esse passo. Vai conversar com o cliente, entende o que o cliente precisa, vai na ponta, entende o que ele quer e influencia a demanda. Eu tenho certeza de que se você fizer isso com alguns produtos para alguns clientes, você desenhar um processo, entrando em contato, no começo ligando mesmo, num segundo momento, constrói um processo de pedir informação para esse cliente. Constrói uma basezinha, uma planilha que o cliente tem que alimentar, que ele tem que trazer informação, e aí coloca isso com frequência. Eu tenho certeza de que esse tipo de informação vai reduzir muito a sua necessidade de estoque, vai reduzir muito a sua necessidade de construção de capacidade ociosa. Vai reduzir muito e aí você vai ajudar muito no resultado da sua empresa. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo, absorvido aí alguma coisa e aplica o que eu estou falando, tá? Isso vai fazer muita diferença no seu resultado. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.